E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área. Então, como vocês sabem, Vikings voltou, eu acho que hoje ou ontem, sei lá, mas voltou, quarta temporada, e eu não consegui terminar minhas análises até essa quarta temporada. Eu parei no sétimo episódio da segunda temporada, então eu não sei se eu vou continuar analisando, tipo, da segunda pra quarta, ou começo logo da quarta que voltou agora, né? Mas de qualquer forma, nesse vídeo eu vou falar da grande volta de Vikings, né? Eu vou falar do primeiro episódio da quarta temporada, levando em consideração, assim, grande parte dos acontecimentos do episódio, né? Os personagens que mais se destacaram, a trama geral. Enfim, vamos falar do episódio em si, né? Então vamos começar com essa análise. Tendo uma visão geral do episódio, eu acho que um ponto muito interessante que tem que ser destacado é o grande salto temporal que ocorreu enquanto Ragnar estava voltando de Paris para Kattegat. Nós podemos ver que naquele local vários personagens ficaram mais velhos, principalmente os filhos do Ragnar, e assim, não explicou exatamente quanto tempo passou, mas vendo a idade dos filhos do Ragnar, né, como eles cresceram, eu posso dizer que deve ter passado, sei lá, uns 3, 4 anos ou algo assim, mas realmente teve uma mudança temporal destacável. Agora, em relação aos personagens que mais se destacaram, eu vou começar a falar do Ragnar, mas associado ao Bjorn. Assim, inicialmente o episódio já começou mostrando o Ragnar lá, né, no cavalo, e ele encontra o grande portão que ia levar ele para Valhalla. Então, nós não sabemos se isso era um sonho, se isso representava a mente do personagem ou até mesmo a morte do mesmo, porque tem uma grande chance do Ragnar morrer nessa temporada. Então nós não sabemos se isso foi um foreshadowing, se foi um sonho, mas isso pode ter indicado alguma coisa, né? Os portões se fecharam e o Ragnar não conseguiu entrar em Valhalla. Isso pode estar associado com o medo do personagem de não conseguir entrar no local desejado por quase todos os vikings, ou significa que lá na frente, quando ele morrer, ele não vai morrer em batalha, mas ele vai morrer de uma forma que não permita que ele entre nesse local. Mas, assim, em relação ao Bjorn, associado com Ragnar, nesse episódio tivemos um conflito e junto a isso tivemos uma questão de pai e filho. O Bjorn já tomando as rédeas da liderança, né, já tendo uma voz pro povo ouvir, ele já se posicionou inicialmente, já está começando a se posicionar como um futuro rei ou algo assim, um futuro Nós não sabemos ainda, mas ele conseguiu trazer uma decisão a público, que no caso era a punição do Floki, e o Ragnar não ficou muito satisfeito com isso, dizendo, porra, se eu quisesse ele preso, eu ia ter falado isso há muito tempo. Então realmente teve um conflito entre pai e filho, que foi algo muito interessante, porque nunca aconteceu isso anteriormente, o Bjorn sempre foi aquele ajudante, mas nesse episódio ele se posicionou, ele teve uma posição de poder temporariamente, e meio que foi o segundo em comando, né, de Kattegat. Mas junto a isso tivemos a questão do Bjorn, na verdade, não tá na questão de poder, sabe, por escolha própria, sabe? Não, eu quero poder pra mim e acabou. Não, ele não é um ser com cobiça, né? Ele é uma pessoa que quer provar ao pai que ele é capaz de fazer grandes coisas, ou até mesmo ser como ele, ou até ser melhor, se for o caso. Isso foi, assim, muito mostrado na decisão dele abandonar Kattegat, né, sair assim mundo afora e tentar testar a sua própria sobrevivência, né, ver se ele é capaz de sobreviver, tentar enfrentar os perigos sozinho, provar que é um homem pro próprio pai, né, e até mesmo para ele próprio. Então, foi muito legal mesmo esse conflito de pai e filho, junto com a questão do filho querer mostrar que ele é um homem de verdade pro pai, né? Que isso é um fragmento, né, das últimas temporadas. O Bjorn sempre quis estar junto ao pai, sempre quis estar provando que ele é capaz de ser um bom guerreiro, ser um bom líder. Claro, ele fez uma merda nesse episódio, provavelmente, ao prender o Floki, né? E o Ragnar não teve outra escolha do que aceitar isso, né? Tornou público, mas deu pra ver uma trama, né, de pai e filho. Tanto o ponto negativo, né, que foi o conflito, que foi algo legal, como também o ponto positivo, que toda essa posição foi em questão de querer provar alguma coisa pro seu criador, né? Então, em relação a isso, foi muito legal mesmo. Agora, em relação a Aslaug, ela não fez muita coisa nesse episódio, infelizmente, mas ela já demonstrou uma posição que parecia ser contra a existência do Ragnar, a vivência do mesmo, né? Pô, a vivência do próprio marido. Parece que ela quer matar o marido, de certo modo. Eu não tô lembrado se ela descobriu que o Ragnar transou com outra mulher, mas
porque realmente eu não consegui analisar a terceira temporada, mas a posição dela nesse episódio foi algo chamativo, né? Infelizmente foi pouco, mas ela demonstrou que parece estar contra o Ragnar, principalmente quando ela perguntou lá pro ancião, uma mulher vai comandar Kattegat ou algo assim após a morte do Ragnar, porque deu pra ver que ela parecia buscar poder, mas ela busca poder pra garantir a sobrevivência de seus filhos, né, depois da morte do Ragnar, ou ela quer realmente eliminar o Ragnar? Não sabemos se é uma raiva ou é a questão de criar uma certa proteção futura, né, uma preocupação. Em relação a Lagertha, ela não fez nada nesse episódio, mas ela teve uma junção com o Kalf. Que, assim, tudo se resumiu a uma divisão de poder, cada um tendo um poder nas seus devidos territórios, e a eliminação de algumas pessoas que estavam contra essa divisão de poder, ou até mesmo a existência da dinastia Lothbrok. Então, a Lagertha, ela não fez muita coisa, e o Kalf é que fez... Ele que assim, entregou um brilho à personagem. Teve uma cena de ação, né, uma cena de assassinato muito legal mesmo, com várias pessoas morrendo. Claro, as pessoas estavam contra a Lagertha, o que demonstrou que o Kalf realmente ama ela, né? Ela fez isso por amor, então... Só que isso pode levar a algum problema, porque ele foi contra a própria democracia em geral, né? Ele falou, quem tá contra ela risca aí a madeirinha, então isso é votação. Quando uma votação é pública, é democracia, só que ele foi contra, porque ele matou as pessoas que votaram. Isso pode causar uma imagem negativa para o resto da população, causando medo e não realmente alguém que eles possam admirar ou confiar. Então fica algo complicado. Em relação ao Rollo, teve uma leve aproximação dele com a Gisla, né? Gisla, pelo que parece, aquela princesinha lá de Paris. Infelizmente não teve muita coisa, ele deitou na cama e dormiu, né? Nem transou nem nada. Mas ele acabou eliminando o resto dos vikings que estavam no acampamento próximo. Agora, a cena pode ter sido meio surpreendente, né? Ele traindo lá o grupo deles, como era de se esperar, mas... Como é que ele soube falar para os franceses onde eles estavam, o que eles tinham que fazer, etc. Porque o Rollo, ele admitiu que ele teria esse problema. Ele não sabia se comunicar, ele não sabia como explicar as coisas. Então, como é que ele falou para os franceses o que eles deviam fazer? Então ficou algo meio confuso, né? Não foi explicado muito bem esse meio de comunicação. E em relação ao Floki, ele foi preso, né? Então não foi nada demais em relação ao personagem, foi somente uma nova posição social, o que transformou ele passando de um lunático religioso para um prisioneiro fanático religioso, né? Mas ele tá numa situação péssima e pela questão dele estar preso, quer dizer que ele não pode fazer muita coisa no futuro, né? Ele vai ficar preso, vai ficar reclamando da vida, vai ficar vendo coisas, enfim, eu não consigo ver ele, como posso dizer, se introduzindo na trama geral, né? Conseguindo alterar ela, participando, né? Ele é um prisioneiro agora, o que ele vai fazer? Então tá uma coisa meio difícil pra esse personagem, mas de forma geral, o episódio, assim, não teve uma trama muito desenvolvida, foi apenas a chegada do Ragnar e seu grupo em Kattegat com mudanças temporais e visuais interessantes. O foco maior foi em relação ao Bjorn e ao Ragnar. Em relação a Aslaug, ela não fez muita coisa também. A Lagertha também não fez muita coisa. Foi mais em relação ao Kalf mesmo que chamou a atenção no episódio pela sua decisão, como também a decisão do Rollo de trair, quer dizer, de fortificar essa traição. Então assim, foi um episódio moderadamente agradável e assim, a volta eu não vou dar uma nota por base da expectativa, né? A expectativa estava altíssima, né? Porra, Vikings voltou, que foda. Mas eu estou aqui analisando o episódio, né? O episódio foi moderadamente bom, a trama foi fracamente desenvolvida, não teve realmente muita coisa, mas teve seus momentos interessantes. Então, como nota, vai ser a nota 7,5. Então, se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo na área de comentários, como também você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, e assim o canal crescer. Então, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado, foco, só que vai partir no próximo vídeo, valeu!